Olá pessoal, bem-vindos à aula de hoje, Genética e Evolução. O tema dessa aula é a aula 5, Doenças Genéticas. Ali estão os meus números, os meus contatos eletrônicos ali embaixo. E aí a gente vai para mais uma vez, o heredograma. Né? Esse heredograma aí, dá para perceber que tem um macho afetado que faz cruzamento com essa fêmea, gerando essa prole. Nenhum dos indivíduos da prole é afetado. Esse macho cruza com essa fêmea de outra linhagem, gerando essa prole. Ele tem uma fêmea afetada, mas os dois machos resultantes desse cruzamento não são afetados. Esse macho cruza com essa fêmea, mas dá para perceber aí que eles são aparentados. Então, tanto o macho quanto a fêmea, resultantes do cruzamento deles, são afetados, ok? Mas um erro pior do que esses dois, que são primos, cometeram, foram esses aqui. Eles são irmãos. Apesar de não serem afetados, tiveram 4 filhos. De 4, 3 foram afetados. A única filha que não foi afetada cruzou com esse macho, que era primo dela, gerando essa prole afetada. Então, aqui é um exemplo de homozigose redutora. Apesar de essa característica ter sinais de que ela é recessiva, ou seja, ela pula uma geração, ela se torna bem frequente aqui. Por quê? Porque a árvore ela tem que se ramificar, ela tem que se expandir. E, na verdade, o que essa árvore aconteceu, ela começou se ramificando e depois ela reduziu aqui, tá? Antigamente, na espécie humana, acontecia muito de casamentos entre consanguíneos, né? Entre primos, e o risco era maior, tá? Hoje, do conhecimento que a gente tem da genética, não acontece muito isso. A gente tende a fazer muito mais isso hoje com os animais, eles sofrem bem mais com essa situação. E a gente tem aí, devido à caça predatória no passado, né, a redução de algumas populações de animais, como o do leão africano e o do diabo da Tasmânia. Eles reduziram tanto a população de indivíduos, ambas as espécies, né, que agora, para os biólogos, está sendo um desafio muito grande aumentar essa população, porque eles não podem, eles têm que cruzar indivíduos da mesma espécie, óbvio, né? Mas a regra é não cruzar irmão com irmã, nem pai com filha, nem primo com prima. E aí torna muito mais difícil as coisas. Os leões na África, por exemplo, eles sofrem problemas cardíacos hoje, que há 200 anos atrás, uma população de 200 milhões de leões, não era frequente isso. Hoje, uma população muito reduzida, é muito frequente doenças cardíacas em leões, nas savanas africanas. E esse bicho aqui é o diabo da Tasmânia, né? Aqui no Rio a gente chama diabo da Tasmânia, mas para o restante do Brasil, diabo da Tasmânia. Ele tem essas verrugas aqui, olha, porque ele está muito suscetível aos papilomas vírus. A genética dele enfraqueceu muito, o sistema imunológico dele hoje não responde mais como deveria ao contato com o papiloma vírus, que é um vírus muito comum na natureza, né? Uma família de vírus muito comum. Alguns dessa família de vírus causam os cânceres, né? E como esse indivíduo aqui, ele luta por fêmeas e por território, essas unhas aqui durante os combates vão no focinho, na face do adversário dele, estourando essas verrugas e disseminando o vírus entre a espécie. E aí é uma subespécie, né, que teve um contato bem próximo do ser humano. Em vez de reduzir o número de espécies, aumentou muito, mas diversificou muito. O ser humano sempre mudando, né, a linhagem deles para que classificassem eles como o que o ser humano chamou de raça, que não é um conceito aceitável na classificação dos seres vivos. E aqui ocorre o mesmo, apesar de serem numerosos, são todos diferentes, mas todos eles cruzariam tanto
Um São Bernardo cruzaria com um pastor alemão sem problemas, né? Não acredito que um Pinsch cruzaria com um boxer ou com um dog alemão, por limitações anatômicas. Mas todos eles aí, o gameta fecunda o óvulo um do outro, apesar de serem muito diferentes. E o desafio aí é semelhante ao dos leões e dos diabos da Tasmânia. Cruzar indivíduos da mesma raça para manter aquela raça pura e não cruzar indivíduos aparentados, nem primos, nem tias, nem pai com filha, nem irmãos com irmã. E é um desafio grande também. Para isso existe um documento chamado pedigree. E aí vamos para as doenças genéticas em humanos. As principais, foi as que eu coloquei aí. Vou abordar nessa aula somente as de herança autossômica, como anemia falciforme, as talassemias, que ambas são hemoglobinopatias, a fibrose cística, que é um problema que o agravo já é na caixa torácica, nos pulmões, a fenilcetonúria, né? O problema principal é no fígado, e a coreia de Huntington, problema neurológico sério, e o hipotireoidismo na glândula tireoide, tá? As outras de herança sexual do cromossomo X lá não vou falar não, mas só adianto para vocês aí, hemofilia e daltonismo. Dá uma estudada lá que a gente vai ter uma aula sobre isso. A doença falciforme, essa daí, por que ela é chamada falciforme? Tá vendo a setinha aí, olha? Essa setinha aqui tá mostrando uma hemácia, que é um glóbulo vermelho, em forma de foice, tá? E ela não tem só forma de foice, ela funciona mais ou menos como uma foice, porque ela é muito rígida. Por causa da não produção do aminoácido ácido glutâmico, a hemoglobina S, ela é mutante e causando esse formato aqui da célula, tá? E essa célula, por exemplo, quando ela passa no tecido epitelial, ela vai fazendo as lesões. E aí você tem um pé de um indivíduo afetado por doença falciforme. Chama-se o pé falcêmico, o indivíduo falcêmico. E a talassemia, que é uma outra hemoglobinopatia, uma outra mutação em uma outra hemoglobina, tá? Que é a principal proteína do sangue, e os principais sintomas são esses aí, olha. No crânio da criança, né, dá para ver o crescimento aí na radiografia de cerdas, como aquelas na escova de dente. E um outro sintoma é que os dedos da mão crescem, com exceção daquele que as pessoas usam para xingar umas às outras, que é o dedo médio. Sintomas aí de talassemia. Fibrose cística, ela é chamada fibrose por causa do aparecimento de muco aí em toda essa região em laranja aqui, né? São os brônquios, os bronquíolos, os alvéolos pulmonares, muco e sangue. Vai se acumulando aqui também bactérias, né, que se atraem por esse sangue, por esse muco, e aí se acumula aqui, causando aí os agravos da doença, fibrose cística. É uma doença muito grave, tá? Que compromete os órgãos vitais aí, né? Os pulmões, e depois o coração tá ali também próximo, tá? A fenilcetonúria é chamada dessa forma por causa que sai muito cetonas e corpos cetônicos na urina. Esse potinho aqui, ele tem esses quadradinhos, e essa fita também tem quadradinhos, eles reagem aqui com a urina. Se tiver muitos corpos cetônicos e muitas cetonas, ele vai reagir aqui de forma qualitativa e quantitativa aqui, de acordo com os quadradinhos no frasco do pote, tá? A fenilalanina é um aminoácido, e aí coloquei aqui, né, que a fenilalanina ela é encontrada em alguns alimentos e em medicamentos também. E ela é convertida em tirosina, aqui no fígado, tá? Só que a pessoa que tem fenilcetonúria, ela não consegue fazer essa conversão de fenilalanina em tirosina. Um aminoácido não é convertido no outro. E além da fenilalanina, que é exógena, que é encontrada nos alimentos e algumas medicações,
também tem fenilalanina sendo produzida de forma endógena, pela genética desse ser humano. Então essa fenilalanina em excesso e sem utilidade, ela é expelida pela urina. Os agravos da fenilalanina, né, são agravos na pele, nos olhos, já que o fígado é um órgão multifuncional, são muitos os agravos, acontece de forma sistêmica no organismo. A coreia de Huntington, ou doença de Huntington, ela tem uma enzima mutante chamada huntingtonina, e ela faz com que essa área aqui, em cinza, ela seja destruída, é doença neurodegenerativa, né? E aí esses vacúolos, eles aumentam muito. Isso aí na vida da pessoa é terrível, ela perde funções básicas do sistema neurológico dela. E o hipotireoidismo congênito, essa aqui é a glândula tireoide, aí ela produz alguns hormônios importantes para o gasto energético, como o T3, T4 e TSH. Eu vou me aprofundar mais em outra aula sobre isso. Claro que se você tem deficiência com o teu gasto energético, você não vai ter uma vida normal, muito menos saudável, tá? Então isso aí é muito importante. Aí nessa tela a gente faz aí uma correlação entre uma doença infecto-contagiosa, que é a malária, também conhecida no Brasil como paludismo, e a doença falciforme, também conhecida como anemia falciforme. A malária, ela afeta todo esse cinturão aqui, toda a linha do Equador. Os países tropicais, né, eles sofrem com a malária. O nosso Brasil é a região norte que sofre mais com a malária. Toda essa parte amazônica sofre muito, né? Os países da América Central aqui também, tá? E a África, toda a África subsaariana aqui, com exceção da África do Sul, né, sofre muito com a malária. Sudeste da Ásia, subcontinente indiano, a Ásia Central, tá? Sofrem muito com a malária. A malária foi responsável por uma seleção natural que fez com que o número de falcêmicos aumentasse no mundo. Vou explicar como. Esse mosquito, o Anopheles, ele pica as pessoas, e o protozoário que infectou o mosquito, ele tem como alvo principal a hemácia. Infectando a hemácia, ele se reproduz e sai em formas biológicas para infectar outras hemácias. O alvo principal do plasmódio é a hemácia. O alvo secundário é o fígado. As pessoas que não tinham nenhum dos alelos para anemia falciforme, que é uma doença autossômica recessiva, elas eram muito afetadas pela malária, porque o sangue delas era propício para a reprodução do plasmódio e também para a alimentação do mosquito Anopheles. As pessoas que tinham a anemia falciforme, óbvio, tinham os agravos da doença e morriam decorrente desses agravos de doença. Mas aumentou muito a população dos falcêmicos por causa dos heterozigotos, que eles não morriam dos agravos da anemia falciforme e nem eram afetados pela malária. Então, cruzamento entre indivíduos heterozigotos aumentou novamente o número de pessoas falcêmicas no mundo, tá? E a malária teve um fator crucial nisso. E aqui esse mapinha embaixo aqui mostrando a relação comercial que o Brasil tem com algumas colônias portuguesas na África, quase que desde o descobrimento do Brasil. E aí, sucesso, bons estudos, bibliografia recomendada para vocês aí. Espero que tenham gostado. Quem tiver neném aí, olha, no prazo de uma semana, volta no hospital para fazer o teste do pezinho para evitar esses problemas com o seu filhote, tá? Um beijo, um abraço.